Olá, famílias viajantes, sejam muito bem-vindos. A gente vai aqui tentar entrar na live de novo, que deu um probleminha. Então vamos tentar ver se a Sara consegue aqui entrar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre viagem com criança, viagem com filhos, como que a gente lidar, como que a gente facilita ali nossa viagem. Criança no meio da viagem. Vamos ver aqui se a gente consegue entrar. Ah, agora deu certo. Finalmente, entrava e o Instagram tipo tirava, e eu entrava e tirava, mas cheguei. Boa noite para todo mundo, quem foi entrando. Vamos convidar mais pessoas, vou aqui mandando para mais pessoas. Mas vamos lá, vamos Vai deixar mandando para as gravado, né, pessoas. também. Tô mandando aqui. Tá falhando ainda um pouco, mas vamos tentar aí. Vai, voltou, agora acho que vai. O pessoal que foi entrando, vai Eu deixando o achei que coraçãozinho, era a vai hora que eu enviando envio. aí. Então vamos lá. Tu tira os comentários um pouquinho para poder ver meu rosto? Peraí. Vou ativar comentário. Pronto. Pronto. Então vamos lá. E aí quem for entrando Agora. vai pegando. Então, Sara, conta aqui um pouquinho pra gente sobre você, sobre o seu trabalho e também como que você chegou nesse objetivo da gente fazer essa live juntas para explicar, para facilitar a vida dos pais, quais são os questionamentos que chegam no seu consultório. Isso, assim, Vanessa, a viagem eu sempre vi como um momento que é de conexão de família, né? Assim, a viagem ela é uma experiência para todo mundo. E muitas vezes a gente pensa que é uma experiência só para os adultos, né? Por conta de Exatamente. ter tantos estresses, né? Acaba que, poxa, será que vale a pena viajar com os filhos, né? Será que vale a pena passar por esses desafios? E na clínica vem muito essa demanda, né? Assim, estar preparado para esses momentos, porque às vezes no dia a dia, nossa rotina meio que nos ajuda mesmo a lidar com os desafios, mas na viagem é uma nova configuração. E aí surgem novos desafios. E eu fico muito querendo encorajar esses pais a experimentarem isso, né? A ver que é possível, com estratégias certas, né? E tendo todo Isso. esse amparo, que eu acho que é isso que a gente vai passar hoje, né? Assim, todas essas dicas que vão dar segurança de que eles podem fazer essas viagens e que vai ser uma experiência extremamente enriquecedora para a criança, né? Para o adolescente, seja a idade que ele for, porque ele está visitando um novo lugar, vai conhecer novas pessoas, é uma outra cultura, são outros espaços, surgem questionamentos, né? Da minha cidade, que é diferente dessa. E isso é enriquecedor. E muitas vezes, por termos desafios em lidar com birras e outras coisas, Falhou de novo. Deixa eu ver, falhou de novo. Voltou. voltou para mim, continuou e não sabia nem que tinha parado. Voltou. Nossa, o Instagram hoje tá péssimo. Voltou, agora tá legal. Tá. Então é isso, assim, o meu desejo dessa live é encorajar os pais a enfrentar esses desafios, mesmo que eles existam, mas que nós, com estratégias certas, a gente pode passar por isso e viver uma viagem incrível, né? E acreditar que essas experiências são importantes na infância também, na adolescência, né? Frequentar outros espaços, conhecer novas culturas, outros costumes, estar numa rotina diferente, é uma oportunidade que às vezes as crianças e adolescentes não têm no dia a dia com seus pais, de ir para restaurantes, de conhecer lugares, né? Fazer coisas, descobrir coisas juntos, né? Às vezes a posição de adulto te dá um lugar muito de eu já sei tudo. E durante uma viagem é tão interessante porque a criança vê que os adultos também não sabem, que eles também estão curiosos pelas mesmas coisas, né? Por exemplo, ir no museu e conhecer um novo espaço. Então, isso é muito interessante.
isso é muito enriquecedor, não só no sentido de aprendizagem para a criança, mas também com conexão em família, né? Que eu acho que é isso que também você acredita, né? As viagens. Isso, eu acho que as viagens são ali para a gente se conectar, né? E eu acho que o grande problema é a falta de planejamento. E isso traz muita insegurança. Então, a gente entender ali o planejamento com cada detalhe, incluir a criança no planejamento, a gente sempre fala isso. Pega, vai fazer um roteiro, eu sempre dou essa dica quando a gente está ensinando as famílias a fazerem roteiro, de sentar a criança junto ali, escolher, mostra algumas fotos, para a criança se sentir importante ali também naquela viagem, quando são menores. Quando são maiores, eles mesmos já quero conhecer tal lugar, então já interage maior. E eu acho que isso é muito importante para criar a conexão desde antes da viagem. A gente fala que a viagem começa muito antes Muito antes. de embarque. Exato. E aí, E cada ficar muito detalhe. atenta à idade, né, da criança, que você está falando, é muito importante. Uma coisa, por exemplo, crianças muito pequenininhas, elas não vão participar daquele planejamento, né? Uma criança de 2, 3. Então, aí convoca você a um lugar de pensar em que espaços podem ser interessantes para uma criança de 2 e 3 anos. Porque eu acho que você é melhor do que eu vai saber disso, mas um roteiro para uma criança de 2 e 3 anos não vai ser o mesmo roteiro para um adolescente. Então, a forma como você vai ter que ver essa viagem vai ser por todos os ângulos, né? Eu gosto desse passeio, meu marido gosta desse, meu parceiro gosta desse, mas para o meu filho vai ter que ter abrir mão também de alguns momentos que pode ser muito de adulto para um momento de criança e adolescente, né? Então a gente vai ter que ter esse olhar muito ampliado para poder atender a necessidade de todo mundo. Isso. A gente cria um roteiro para os nossos clientes e também para os grupos que a gente ensina a fazer, que é o roteiro da harmonia. A gente costuma falar que o roteiro da harmonia é uma conexão onde a gente consegue mesclar atividades para... A Sara vai já voltar, de vez em quando trava, mas volta. Então, a gente gera conexão e a gente consegue alternar atividades para os adultos com atividades para as crianças, mesmo que elas sejam pequenas, sempre tem um lugarzinho para aproveitar, para curtir, e é sempre bom a gente ver cada lugarzinho. E aí, vou mandar o convite para a Sara de novo. E aí é muito importante a gente fazer um roteiro personalizado. Inclusive, a gente está fazendo um roteiro agora para uma família que eu vou entregar essa semana, que o filhinho tem menos de 2 anos. Então, estou criando um roteiro para essa família de forma personalizada. A gente senta, eu mostro os lugares, eu mostro como seria o lugar, quanto tempo você passaria nesse lugar, os valores. E aí, junto, a gente vai criando esse roteiro para que tudo seja feito de forma... A gente entende ali o que a família gosta, se a família gosta de descansar depois do almoço. Então, um roteiro muito bem planejado, ele vai te trazer muito mais segurança para você viajar com sua família. Então, o roteiro é muito importante a gente fazer de forma detalhada. Para quem quiser saber mais sobre o nosso roteiro personalizado, é só mandar uma mensagem depois pelo direct, que eu explico para vocês como é que funciona. Deixa eu ver por que a Sara não conseguiu chegar de novo. Eu desativei os comentários. Deixa eu ativar de novo. Para poder aparecer o rosto dela, tá? Por isso que a gente desativou, mas no final a gente volta a ativar os comentários. Deixa eu ver se ela consegue entrar. Deixa eu ativar comentários aqui. Pronto, conseguiu. Deixa eu desativar aqui os comentários de novo, depois a gente volta com os comentários. Tá. Então, eu estava falando, Sara, da importância da gente fazer o roteiro, a gente chama o roteiro da harmonia aqui, onde a gente mexe para atividades para as crianças e para os adultos. E a gente faz tudo. A família tem famílias que costumam descansar depois do almoço. A gente orienta quanto se a família gosta de viajar o dia todo e não parar. Você levar alguma... Porque estresse para a criança é fome, que seria o nosso outro ponto, né? É fome e sono. Então, desde bebê, a gente sempre, a bebê, a gente viaja a gente fez um mochilão com ela no Sudeste Asiático e a gente, era 2 mochilões e um carrinho de bebê, porque eu fui sem carrinho até, mas no primeiro mês eu falei, não, a gente precisa, porque a gente não parava o dia todo
E aí o carrinho ela dormia até na praia. Era um negócio tranquilo, assim. Então, o carrinho hoje eu falo que é extremamente obrigatório. E até um tempo desse ela usava. Ela Sim. usou assim, até 5 anos carrinho. E é bem costume a gente encontrar isso lá nos Estados Unidos, quem viaja. Você vê criança grande com carrinho, porque que seria o nosso outro ponto. Eu quero que você fale um pouquinho também sobre que isso muitas mães têm essa dúvida quanto birra da criança na viagem, como que a gente pode controlar? Isso é sempre bom a gente ouvir. Sim. Não, um ponto importante que você falou, que eu acho que a gente precisa sempre reforçar, é que o lugar da criança é sempre com os pais. Por que que eu digo isso, né? Assim, porque às vezes, né, nessas viagens, ainda criança pequenininha, né? Eu admirei muito sua coragem, porque às vezes as pessoas pensam assim, não vai dar certo, então é melhor não levar. E aí eu gosto de reforçar isso, né? Por mais que existam os estresses, os desafios, tente, né? Tente, porque a criança nos primeiros anos de vida, ela precisa desse apego seguro com os pais. Então, às vezes, essa sua ausência, né, durante um tempo de viagem, pode trazer grandes prejuízos para a criança que ficou, né? Fora que às vezes ela nem não tem a consciência de tempo também, isso é uma coisa muito interessante de colocar, né? Assim, às vezes você pode pensar, eu vou viajar por uma semana com meu marido, com meu parceiro, enfim, com alguém e essa criança vai ficar uma semana com outra pessoa, né? Às vezes você pode pensar, né, na sua cabeça aí que isso seria a melhor opção por conta de ela estar mais confortável em casa. Mas o conforto é sempre com quem está e não onde está, né? Então eu gosto muito de reforçar isso. Então, confiar que você é o melhor lugar para que essa criança esteja junto. Então, se você vai para uma viagem, mesmo que ela seja pequena, é possível. Talvez você vá ter que repensar várias coisas, como o roteiro, como a adaptação, mas esse é o melhor lugar para ela estar, né? E aí, sobre as birras que tu comentou, as birras acontecem em qualquer lugar, né? Mas na viagem, por que pode acontecer mais? Justamente pela criança já não estar na rotina dela, né? De você estar ali implementando novas coisas, às vezes lidando com filas, com essas situações que a criança ainda não tinha vivenciado ou que você ainda não tinha se planejado para isso. Então, a birra, ela sempre nos comunica alguma coisa, alguma necessidade não atendida, né? Então, ou a criança está com fome, ou ela está com sono, ou ela já está com tédio de estar ali em pé esperando numa fila. Então, o que é que a gente faz? Primeiro, a gente tenta prevenir. E aí, eu acho que a prevenção vem muito do planejamento da viagem, né? Ter os tempos Sim. certos para cada coisa, ter o tempo de descanso, como você falou, né? Se é uma criança que é acostumada a dormir um pouquinho depois do almoço, tirar um cochilo. Então, você tenta adaptar isso. Cuidado do sono também, mesmo que numa viagem. É claro que os horários vão ficar mais flexíveis, né? Afinal, estamos viajando. Mas a gente tem que ter cuidado para essa criança também não se sobrecarregar até de estímulos. Às vezes a gente não percebe, mas uma criança, às vezes, com uma birra, assim, que Sim. você não entende de onde vem, na verdade, ela tá com muita energia. Foi demais aquele dia para ela, já tá cansada, já tá exausta, né? Tantas informações. Então a criança ainda não sabe lidar com aquilo. Então, nesses momentos de birra, principalmente se são em locais públicos, o que é que eu digo? Acolha essa criança, né? Leve ela para um lugar mais calmo, para que você possa acolher, respirar e ver o que ela de fato está precisando. Então, muitas vezes a gente é como um detetive mesmo, pelo meio das pistas, né? Será que está com fome? Será que está com sono? Será que está com tédio? Será que só pelo fato de ela estar em desenvolvimento, ela ainda não consegue esperar, entender que aquilo ali tem uma fila a ser seguida? Então, a gente vai tentando estratégias, né? Por exemplo, numa fila, eu gosto de pensar em várias coisas. Por exemplo, um adulto pode ficar na fila enquanto outro adulto vai andar com a criança enquanto Sim. aquela fila anda, por exemplo, né? Então, são coisas que a gente vai começando a pensar para justamente evitar que essas birras aconteçam. Mas se elas acontecerem, é esperado, tá dentro, né, da expectativa. Então, a gente não pode ter expectativa de uma viagem que vai seguir um cronograma perfeito, que não vai acontecer nada, que a criança vai aceitar tudo. Às vezes pode ter um dia que seja mais difícil, né, de seguir aquilo que você tinha planejado. Eu acho que você deve incluir esses imprevistos por aí também, né? Sim. Inclusive, eu acho que assim, muita gente acha, não, que você vai viajar e vai passar tudo, né? Nada vai acontecer, nada de ruim. E as mesmas coisas que tem as reclamações em casa, as birras em casa, na viagem vai acontecer, não vai ser diferente.
E aí, às vezes, pode acontecer um pouco mais, justamente por isso, por altas filas, esperas na fila, né? Muitas horas de voo, a gente já viu várias em relação a avião, principalmente Tem a ver com quando a sono, com criança. conforto, né? Que às vezes você em casa você Isso, tem, nesse voo você não vai ter. exatamente. E muitas vezes, quando é na decolagem e na aterrissagem, que isso também faz parte de um bom planejamento, você saber estratégias ali para manter a criança sentada, principalmente quando está mudando para os 2 anos, que já precisa ser no próprio assento e com cinto. Então, a gente já viu muitas bios em relação a isso. E muitos pais que levam somente o celular ou o tablet para entreter as crianças durante toda a viagem. Foi pensando nisso que a gente tem o nosso e-book Brincando na Viagem, né? Ele tem 84 brincadeiras, pensadas tudo em tanto viagem de carro, quanto filas, restaurantes. Então, são brincadeiras ali. Você vai relembrar sua infância, muitas delas, e coisinhas pequenas que você pode levar e ainda criar a interação da família, assim. Porque eu acho muito importante. Eu fiz esse e-book depois da Bebela pegar o maior voo que ela pegou, que foram 13 horas e 30 de viagem direto. É, E você aí já ela tinha pensa dois se é anos. cansativo para um adulto, né? Imagine para uma criança que quer Isso. brincar, que quer se movimentar, que quer levantar. E nessa aeronave, como era a gente ia para Doha, no Catar, era o voo era muito longo e eles não eram muito de deixar ficar passeando assim, não. Mas a aeronave era bem confortável. Mas a gente ainda deu umas voltinhas ali, mas as brincadeiras que eu levei, tenho foto com ela de máscara dentro do avião, eu sempre levo máscara assim para entreter. Né? Quando a criança é pequena, a gente tem que levar dedoche. São coisas pequenas e você pode brincar no. E aí eu acho que através da brincadeira a gente consegue até. Eu acho que você pode explicar ainda melhor. A gente consegue ordenar e encaminhar as crianças, tipo, através da brincadeira para que ela fique sentada no cinto, através da brincadeira ela obedeça essas outras. Muito bom, Vanessa. Porque, assim, às vezes a gente recorre às telas porque a gente pensa que essa é a única opção, né? E realmente porque é a opção mais fácil, né? Mais cômodo, de fato. Mas quando a gente tem tempo de planejar essa viagem, a gente pode, inclusive, pensar em quais brincadeiras vamos fazer. E até interessante também que, por meio da brincadeira, você já simule como é um voo, por exemplo, para criança, né? Sendo Isso, aeromoço, sendo piloto, né? Dizendo para todo mundo, você tem que ficar sentado, porque ela já vai entender que aquele lugar ela precisa estar sentada, por exemplo. Mas durante a viagem, assim, as pessoas normalmente acabam cedendo os eletrônicos, né? Assim, estamos viajando, tá tudo liberado, né? Às vezes acontece. é. E às vezes é uma estratégia que você só tem Isso, às vezes aquela e dá tá tudo certo. certo. Sim, tá tudo certo, né? Mas quanto mais estratégia a gente tiver, melhor. E as telas têm um potencial de entreter, mas ao mesmo tempo são estímulos muito, como eu posso dizer, hiperestimula. E se você já está numa viagem, já tem estresses o suficiente. E às vezes isso ilude um pouco a gente, né? Assim, a criança tá ali quietinha no tablet, no celular, mas tem um perigo muito grande, né? O tempo de tela excessiva vai dar uma live, né? Pra gente falar sobre isso, mas Isso. não é tão interessante, né? A gente precisa arranjar outras formas de ela se A gente tem que entreter. mesclar. Isso, de mesclar, né? Claro que você vai usar em alguns momentos, tá tudo certo. Lógico. Mas, pois não salva muitas vezes, né? Mas É, a gente tem que ficar muito, não, atento é que para salva demais. demais, né? A gente tem que ficar atento para ir manejando. Tem outras formas também, né? Isso, Se a gente pensar em 12 horas de voo, não é interessante 12 horas de voo numa tela. Mas pode ser que ali um minutinho antes de dormir, assistir um filme, seja muito isso. interessante. É claro, né? E que você sinta ali o momento que a criança já não está, aquele entretenimento já não está sendo mais o suficiente. E eu até ensino isso no nosso e-book, que a gente saber a hora de mudar. Então, tá vendo que já está começando a se irritar ali? Então, muda ali, principalmente com os pequenos. Muda ali a forma de entreter, pega um brinquedo ou faz uma brincadeira. Então, tudo isso ajuda bastante. Em relação às birras, também queria comentar uma, que a gente sempre pode viajar muito, Bela, desde bebezinha, e uma vez ela travou naquele detector de metais, não queria passar. E depois de muitas viagens mesmo, não era um negócio novo para ela.
E aí, desde aquele dia, eu comecei a incluir, tanto é que no nosso treinamento de viagem com criança e bebê, onde eu ensino essas estratégias com esses pequenos detalhes que muitas pessoas não imaginam, como que eu vou me preparar para passar no detector de metais, né? Não é uma coisa que a gente pare para pensar. Sim. Mas depois desse dia, foram várias coisas que foram acontecendo, que aí a gente foi criando esse treinamento que era para justamente pegar nesses pontos. E aí uma delas, aí hoje, o que eu faço? Sempre, depois que aconteceu isso, eu comecei a incluir ela a explicar, olha, tem tio que deixa você pegar a bandeja, deixa você. Ela gostava de fazer caminha numa bandeja para a boneca que ela levava. E dessa vez o tio não deixou. E aí ela travou, não queria passar. E aí eu comecei a conversar com ela, e toda vez antes de sair de casa, a gente já explicar, ó, lembra, tem pessoas que estão trabalhando ali que vão deixar, tem pessoas que não vão deixar e tá tudo bem. Então, depois daquele dia foi normal, já sabia, ela mesma já botava, mas você pode pegar uma caixinha e botar todas as suas coisas. Mas talvez não vai poder demorar muito, porque a fila tá grande. Então, já amenizou. Então, esse treinamento que eu fiz são várias situações que a gente foi passando durante as viagens, né? E que eu presenciei outras pessoas passando. E a gente foi criando baseado nesses pontos, porque eu acho que são coisas que a gente não costuma falar. Sim, sim. Muito bom, porque assim, uma coisa super importante é que as birras elas podem ser prevenidas, justamente quando a gente já entende o que é que pode ser estressante para a criança. E aquelas que a gente não teve como prevenir, também nem tudo está perdido, né? A gente acolhe aquela birra, a gente tenta entender o que está acontecendo, entendendo sempre que a birra é uma forma de comunicação, então não é uma tentativa de nos manipular, não é uma tentativa de fazer a gente se sentir mal, porque às vezes a gente leva para o lado pessoal. Aí eu sempre convoco a pensar, gente, calma, é só uma criança que está se desenvolvendo e ainda não sabe como lidar com a raiva, com a frustração, com o tédio e de alguma forma ela precisa colocar isso para fora, né? E a gente aos poucos vai entendendo, acolhendo e dando novas formas de se expressar. Mas uma coisa que eu acho muito importante também é, assim, você falou de uma criatividade, né? E precisamos ser muito criativos com as crianças a todo momento, levando sempre para o lúdico, né? Entendendo que essa é a linguagem dela, a linguagem da criança é o lúdico. Então, até eu falo, né? Assim, é muito difícil você dizer para uma criança assim, precisa tomar banho, tá na hora. Mas é muito mais fácil você dizer quem chega no banheiro primeiro, que aquilo ali já é uma brincadeira. Então, a gente tem que levar isso para a viagem também. Uma forma lúdica de a gente convidar a criança para fazer as coisas, né? Como você colocou, também explicar que alguns lugares já prevenir, né? Pode ser que lá não possa fazer isso, para evitar que ela se frustre com alguma coisa. Mas entendendo também que a gente está viajando com crianças, né? Isso. E vão ter Imprevistos acontecem. Exato, né? Vão ter birras mesmo, porque às vezes podemos criar alguma expectativa dessa viagem que dê tempo de fazer tudo, eu tenho que visitar todos esses cantos, né? Ideal que exista o planejamento, mas a gente também tem que estar aberto às possíveis mudanças. Isso. E eu acho que você A gente sempre fala. já sabendo essa experiência aí, quantas coisas que não foi planejada, mas que foi feita de uma outra forma e tá tudo certo, aproveitou do mesmo jeito, né? Isso. Eu costumo falar sempre que imprevistos acontecem em qualquer lugar, seja em casa, numa viagem. A forma que você vai lidar com os imprevistos é que vai fazer toda a diferença. Porque você pode transformar isso numa dor de cabeça gigantesca na sua viagem, ou você pode tirar de letra e conseguir ali amenizar a situação. E na maioria das vezes, a segunda opção você só consegue com um bom planejamento, com detalhar mesmo o seu planejamento. Até o roteiro, quando você detalha, você tem. Muitas pessoas acham que o roteiro te deixa fixo. E não é. Ele vai te dar a liberdade para que você altere. Esse dia não deu certo. Tá estressando, não deu certo. A gente consegue alternar. Não, vamos esquecer tudo, vamos ali para um parque, vamos para um parque público, dar um passeio, esquece todo esse roteiro, amanhã a gente volta, né? Então, eu acho que isso é muito importante também. E assim, é uma coisa que eu levo para a vida assim, dos pais, né? A rotina é muito importante, não porque ela vai ser rígida, não porque ela vai ser inflexível, mas porque isso dá uma base de segurança para todo mundo que está envolvido nela. E na viagem não vai ser diferente. Com um bom planejamento, te dá uma segurança também. Até eu falei que eu ia falar sobre isso, sobre ansiedade. Que muitas vezes as crianças já mais velhas passam por essa ansiedade porque querem fazer tal coisa,
aí fica aquela ansiedade, né? Assim, de eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E quando você tem um planejamento que a criança participou, ela entende, não, hoje vamos fazer isso. Agora, por exemplo, é um programa que é da mamãe e do papai que foi escolhida. Por exemplo, um canto que talvez eu, como criança, não me interesse tanto, mas eu entendo que aquele ali tem que ser feito, porque depois vai ter o meu momento. Então, quando a gente passa para a criança esse planejamento, quando a gente sai do hotel, ou seja, de onde você estiver, e você diz para a criança como vai ser o dia, isso transmite segurança, isso faz com que essa ansiedade não apareça. Isso é para a vida, tá, gente? Não é só para viagem, mas para tudo, assim. Quando você sai de casa com criança, é interessante que ela saiba para onde vai, o que vai fazer, quanto tempo vai ser. Que ela também dê opinião, né? Você quer levar esse brinquedinho? Porque a gente vai ficar um tempo na fila esperando. A gente vai para um parque agora que só abre tal hora. Tu quer levar qual desses brinquedos? Para a criança mesmo ir se apropriando disso e entendendo como gerir seus próprios sentimentos, como gerir suas próprias emoções e as suas demandas que vão surgir. Então, é interessante a gente passar essa confiança no sentido de eu tenho um planejamento e você está sabendo disso. É claro que uma criança pequenininha você não vai dizer, né? Com 2, 3. Aí é você que vai ter que se dar conta do que é necessário para ela. Mas uma criança de 6, de 7, você deve compartilhar com ela para que ela saiba, né? Por exemplo, eu vou para um canto que eu não gosto tanto, mas eu entendo que é importante para a família, porque a mamãe queria muito visitar esse museu. Mas mais tarde vai ter o meu passeio, que eu vou para aquele parque que eu pedi. Então tá incluso ali, eu me sinto pertencente, eu me sinto parte dessa viagem, que é interessante que todo mundo se divirta, né, dentro do seu espaço. E, e outro ponto, assim, é que você falou 6, 7 anos já interage mais. Mas até os pequenos, eu tiro pela experiência da Bebela. Como a Bebela sempre, ela já viajou por muitos lugares. Por exemplo, ela chega no hotel desde pequenininha, ela pega aqueles encartes, sabe? Aqueles que tem propaganda no hotel do que fazer. Eu tenho um vídeo dela com 2 aninhos fazendo isso. Olha aí. E aí ela já meio que escolhe ali, ó, ali eu quero ir. E ela já fazia isso. Então a gente sempre, até esses pontos, a gente pensava desde pequenininha de incluir. Então, por exemplo, na Tailândia, ela ficava na frente do nosso hotel, não estava no nosso roteiro, mas ficava bem na frente do nosso hotel, em Bangkok, um parque dos dinossauros, né? Porque ela adorava dinossauro. E aí a gente falou, não, aí eu mexi ali no roteiro, incluí o parque do dinossauro no roteiro, e por incrível que pareça, a gente conseguiu um roteiro no Sudeste Asiático totalmente diferente do que a maioria das pessoas faz. Lógico que a gente pegou aqueles passeios lá que a gente queria muito visitar, mas a gente conheceu lugares que geralmente, se você for para o YouTube e for para esses lugares, você não acha. Porque são lugares, o Sudeste Asiático é muito visto para adulto e não é tão para criança. E lá você consegue fazer um roteiro maravilhoso, mesclando as atividades, porque lá os parquinhos são gigantescos, são muito baratos. Então, assim, são coisas que as pessoas não pensam. E nessa viagem eu aprendi muita coisa nela. E uma dessas foi, desde bebê, a Bebela começar nos encarte ali, ou passar na frente do lugar que ele conhecia, e a gente encaixar ali um dia para ela gostava, ela sempre gostou muito disso, de participar. Muito bom, porque o que você está dizendo, Vanessa, diz de uma flexibilidade. Assim, às vezes é interessante a gente se conhecer enquanto pai, enquanto mãe, qual o nosso estilo de educar. Por exemplo, eu tenho até live sobre isso, estilo parental. Porque nós somos muito rígidos, a gente tende a sempre querer estar no controle e não dar nenhum poder de decisão para essa criança. Então, você estava dizendo aí de uma criança de 2 aninhos que apontou o que gostaria. Não quer dizer que você tinha que fazer, mas você entendeu que ela poderia usufruir daquele lugar e para você dava certo atender essa necessidade. Ótimo, né? Isso diz de uma flexibilidade, porque se você é muito rígido, você tende a sempre olhar só pela sua perspectiva de adulto, mas você não dá voz para aquela escolha. E nós desejamos que cresçam adolescentes, adultos, que façam boas escolhas, que saibam se posicionar, né? Que participem, que sejam colaborativos em casa. Então, isso começa nos pequenos passos, a gente deixando que eles façam escolhas dentro daquilo que a gente coloca, mas que eles tenham essa liberdade. E que é o oposto também da permissividade excessiva, né? Já pensou? A pessoa numa viagem que é totalmente permissiva, então a criança pode dormir na hora que quer, pode comer na hora que quer, isso também vai trazer prejuízos. Então, esse equilíbrio, né, entre a permissividade e esse
esse autoritarismo é o que está em ser firme e gentil, né? Durante a viagem, isso é importante também. Eu tenho um planejamento, porque eu, enquanto adulto, sou responsável por essa viagem, mas eu também posso abrir várias vezes para que essa criança escolha o que ela pode fazer dentro das opções que eu mostro. Agora, por exemplo, podemos ir para esse parque ou esse, qual você quer? Né? Podemos escolher entre esse passeio aqui ou esse. Então, a gente dá oportunidade para que a criança participe, que ela vai se sentir importante, ela vai se sentir participativa, colaborativa, tá? Então, é importante que a gente sempre olhe nessa perspectiva mais sistêmica possível para poder essa viagem, de fato, contemplar todo mundo que está envolvido. Ótimo. Te penso muito parecido em relação a isso. Acho que eu estou no caminho certo. Tá sim, tá no caminho super certo, né? Assim, eu acho que tem que ter muita leveza, né? O que eu percebo hoje em dia é que a gente precisa ser muito leve, muito flexível, entender que essas expectativas de uma viagem perfeita não existem nem só para quem só para adultos. Os imprevistos aparecem para todo mundo, não é só para quem tem criança. Então, a gente se planeja mesmo, faz tudo que a gente puder de informação, quanto mais melhor. Eu acho que você tem todas as informações que as pessoas precisam para sair daqui hoje e fazer sua viagem, né? Busque as informações, né? Faça o planejamento, mas também lembre que são crianças que estão se divertindo, não é pro lado pessoal, nesse momento de birra, porque às vezes acaba com um dia porque não foi do jeito que eu queria, né? Não seja tão inflexível a esse ponto, né? Aproveite, não deu isso, não deu certo isso, vamos fazer outra coisa, vamos tentar levar por um lado mais leve possível para que você também aproveite a viagem, porque às vezes eu vejo que a pessoa queria tanto fazer uma viagem para relaxar e voltou mais estressada. Por quê? Isso, a gente ouve vários feedbacks desses aqui. Nossa, não, viajar. No começo, logo a nossa primeira viagem, assim, quando a gente começou tudo aqui, as pessoas falavam, né? Viagem com criança é muito estressante. Quando você tiver filho, aproveita agora. Quando tiver filho, não vai viajar. E a gente já pensa totalmente ao contrário. Até aumentaram, né? A gente sempre pode viajar muito. Mas nossas viagens aumentaram muito mais depois de ter a Bebela. E eu acho que tem que se jogar, tem que aproveitar, mas tudo com um planejamento muito bem feito para que tudo corra bem e você esteja preparado até para os imprevistos. E lembrar, gente, que saúde emocional também tem a ver com viver experiências. A gente querer, né, se fechar, dizer eu não posso viajar, eu não posso fazer isso porque eu tenho um filho, eu não posso, não vou para um shopping porque a criança vai fazer birra, eu não vou viajar porque a gente não vai dar conta, né? Não, gente, a gente dá conta, a gente aprende com a experiência, a gente precisa deixar essa criança experimentar novos lugares e faz parte mesmo. Então, eu acho que essa live veio muito para encorajar também, né? Quem estava ali planejando, mas estava com medo, né? Para tudo tem uma solução. É só a gente ter as estratégias certas, a gente está consciente de que isso vai ser um momento maravilhoso, né? Eu incentivo muito mesmo, porque eu acho que a gente vem de uma rotina, às vezes, muito, muito rígida, né? Assim, só de casa para escola, escola para casa, e aí entra férias, não faz muita coisa diferente. Então, é interessante experimentar esses novos áreas mesmo, né? Essas novas culturas, novos costumes, levar a criança para ver coisas que às vezes ela só vê no livro de história e poderia estar vendo aí em museu, né? Então, viajar é uma experiência incrível. E é uma oportunidade também de a gente aprender muito com as crianças a como lidar com esses desafios. Eu acho que é fundamental. Eu acho que as viagens conectam muito mais se a gente tiver todo esse conhecimento e planejamento. Com certeza. Vamos abrir Eu vou abrir até... né? Isso, já ia falar. Vamos abrir os comentários e aí a gente vê se tem alguma coisa. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, é só quem vai colocar viajar, aí. já avisa aí. Quem tá com medo, quem não tá com medo. Tá com medo, vai assim mesmo, porque as crianças aproveitam. Cada lugar pode ser uma viagem diferente, dependendo da idade da criança, né? Se fosse com medo, quando a gente colocou ela aí, botou um mochilão nas costas e foi embora para o Sudeste Asiático, a coisa que mais me chamaram foi de louco. E a gente começou até a compartilhar mais aqui no Instagram, quando a gente estava em fila, alguma coisa assim, que a gente ouvia as pessoas falarem, olha aí, como é que consegue, como é que consegue. E aí a gente foi conhecendo vários brasileiros, na verdade, na nossa viagem, assim, escutando falar, escutando
porque com um bom planejamento, qualquer viagem, a criança aproveita em qualquer viagem. muito bom, Vanessa. Gostei demais. Eu acho que fica aí o convite, né, para todo mundo pensar sobre isso e já ir se planejando, entendendo que é uma experiência incrível para toda a família. E se vale a pena ver as lives da Sara lá no Instagram dela, que tem outras lives, né, Sara? É, tem muitas lives, né, para quem é pai, para quem é mãe, para quem convive com criança. Eu sou psicóloga clínica, atendo aqui em Fortaleza muitas famílias. Eu também atendo no online, então, para quem é de outros estados e precisa de ajuda, atendo no online, atendo pais, atendo adolescentes. Então, procurem ajuda, né? Se tá alguma fase difícil, ou como, por exemplo, né? Eu vou fazer uma viagem, estou insegura, preciso de um apoio, então nos procurem, que eu acho que com certeza essa viagem vai dar certo. Vai dar certo. E aqui em Fortaleza é firme, vai dar certo. Isso aí. Pois, Vanessa, muito obrigada pelo convite, obrigada pela conversa, foi maravilhoso. Vamos deixar salvo, né, para quem quiser assistir. Vamos. E eu também vou colocar lá no aplicativo vizinho, eu vou baixar no celular e coloco lá para outras pessoas alcançarem outras pessoas. Obrigada pela Bom, participação, obrigada a todo mundo aí que participou, Manu, é, Aulino, Iris, Wagner. Então, tem muitas pessoas aí que entraram na live, obrigado a cada um de vocês. Se quiserem compartilhar, sintam-se à vontade, porque vai incentivar aí muitos pais com tudo que a gente compartilhou aqui. E se quiser ajuda aí para viajar, pode mandar uma mensagem pelo direct, alguma dúvida sobre viagem e passar aí também pode entrar no Instagram dela e verificar as lives dela, que tem muito assunto. Se precisar de algo mais muitas precisa, coisas a Sara para os tem. pais aí, muitas coisas para os pais para tirar toda essa insegurança e ter uma relação melhor com os filhos. Tá? Muitas dúvidas sobre E desenvolvimento infantil, tem tudo isso lá no meu perfil. Então, obrigada, brigadão, boa noite para todo mundo. E até a obrigada. próxima. Até a próxima. Tchau, gente.